Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva do volante Lisieiro após a vitória por 1-0 do São Paulo sobre o Corinthians no estádio do Morumbi. Lisieiro, boa noite. Primeira pergunta do repórter André Ranieri, da Rádio Energia 97. Lisieiro, o São Paulo mostrou uma intensidade muito grande contra o Corinthians, como não mostrava há muito tempo. A que você atribui a melhora que o time apresentou nos 2 últimos jogos? Foi a injeção de ânimo natural pela chegada de um treinador novo? Foram as mudanças promovidas pelo Ceni ou foi tudo uma coincidência? Eu acho que são os dois, né? A chegada do treinador Rogério também dá uma motivação a mais para toda a equipe. As alterações, um pouco o estilo de jogar também muda e surge o efeito, né? Então, a gente sabia que o clássico... Sem dúvida, o São Paulo sempre tem que visar a parte de cima da tabela. A gente sabe que o título não dá mais para a gente, e um time do tamanho do São Paulo jamais pode estar parte de rebaixamento, pensar nessas coisas. Então, a gente tem que sempre olhar para frente para poder somar os pontos e buscar a Libertadores que a gente quer. Giovanni Chacon, da Rádio Jovem Pan. Lisieiro, boa noite. Hoje o time num coletivo foi muito elogiado e talvez tenha feito a melhor partida nos últimos 3 meses. A vitória de hoje, da forma que aconteceu e sendo em um clássico, muda a mentalidade de vocês jogadores para pensar além de uma briga contra o rebaixamento? Como eu falei, né? Dá ânimo você jogar um clássico, a equipe toda fazer uma boa partida e também não adiantava nada a gente fazer uma boa partida e ficar empatado ou acabar perdendo. Então, ter os 3 pontos para a gente dá ânimo, dá mais motivação e mostra que o nosso time tem muita qualidade. Então, a gente vai trabalhar para subir. Última pergunta, repórter Paulo do Vale, da Rádio Bandeirantes. Lisieiro, já é possível apontar diferenças entre o trabalho de Ceni com o de Crespo, mesmo com pouco tempo? Sim, tem diferenças, né? Porque cada treinador tem um estilo, não tem como ser igual. Tanto quanto o Crespo, o Rogério, a gente gosta de propor o jogo, porque é a identidade do São Paulo. Algumas mudanças, como táticas, que é particular de cada treinador, que é normal. Então, sim, tem diferença. Mas o que é o mais importante é ter que ressaltar a vontade. O time deixou toda a vida em campo, então, justa vitória. Obrigado, uma boa noite. Valeu. Vamos dar início na sequência, então, à entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Vamos, então, iniciar a entrevista coletiva com o comandante São Paulino. Rogério, primeira pergunta do repórter Eduardo Afonso, dos canais ESPN. Rogério, boa noite. Com essa vitória, o São Paulo está no meio do caminho entre o G6 e o Z4. Está a 6 pontos exatos das 2 situações.
Mirando esse G6, que pode até virar G9, dependendo da situação, você avalia como as possibilidades do time chegar a este objetivo? E o gol de hoje foi fruto do trabalho de cruzamentos executado hoje cedo no CT? Boa noite. Eu não vou ficar fazendo uma conta com tanta distância, né? Sobre chegar... Lógico que o objetivo é chegar numa pré-Libertadores, seria, dentro do que foi o ano, seria um fechamento de ano bom para o São Paulo, dentro da posição e da circunstância na posição de tabela que se encontrava. Mas vamos pensar jogo a jogo, próximo jogo contra o Bragantino, vamos avaliar Caleri agora, que possivelmente com uma lesão, Rigoni ainda não pode voltar, Luan fora também, então vamos analisar como vamos montar esse time para o Bragantino, e é jogo a jogo, como eu falei, não adianta fazer uma projeção, ainda tem 11 rodadas, né? Nós precisamos de ponto, e ponto se conquista a cada rodada. Não, o gol não é fruto do trabalho de hoje de manhã, é fruto do trabalho de ontem, de anteontem, isso sim. Mas o de hoje de manhã foi só bola parada defensiva e ofensiva, de escanteios, faltas laterais, o que ajudou talvez a proteger hoje melhor do que no último jogo contra o Ceará, onde nós infelizmente tomamos um gol de uma falta lateral. Pergunta do Galvão Bueno, da TV Globo. Rogério, você já jogou dezenas de majestosos e conhece como poucos esse clássico. Como foi a preleção para o jogo de hoje? Conta pra gente o que você disse para motivar esse time do São Paulo. E fica o convite e te aguardo no Bem Amigos. Agradeço o convite, com certeza pareceremos fazer uma visita. Obrigado já pela pergunta. A preleção, acho que sempre para jogar um clássico contra o Corinthians, e com todo o respeito que nós temos pelo Corinthians, né? É diferente, é um jogo que vale muito mais do que os 3 pontos, principalmente no momento que nós vivíamos de um jejum longo de vitórias, né, com esses 6 empates consecutivos. Motivação eles já têm naturalmente. O que você conta é um pouco da história, do que você viveu, dos momentos felizes, das derrotas que infelizmente acontecem, né? Então, assim, eu acho que valoriza muito. Quando é um São Paulo e Corinthians, São Paulo e Palmeiras, tem um valor muito grande cada vitória nesse tipo de jogo, né? Eu acho que nós treinamos bem, eles estão motivados, eu acho que essa é o que mais eles estão confiando num sistema de jogo que não é o sistema que eu mais gosto, mas é um sistema que foi avaliado como, acho que o melhor para esse momento que a gente está vivendo. Mas foi de tentar a motivação mesmo, a motivação além da parte tática, que no primeiro tempo, principalmente, foi cumprida a risca. No segundo tempo, com as substituições, nós nos perdemos um pouco, e foi onde o Corinthians cresceu um pouco mais, mas também são poucos treinos, nós temos que ter que ajustar as substituições para que elas cumpram funções parecidas com aqueles, ou que mude-se a maneira de jogar, mas que eles consigam entregar um nível de futebol parecido. Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Rogério, gostaria que você falasse, por favor, sobre a partida que fez o Igor Gomes. O que você tem pedido para ele e como tem sentido o retorno do jogador? Meu meio-campo, eu vejo como a energia desse time. Lisieiro, Igor Gomes e Sara, para mim, é o motor do time, né? É lógico que cada atleta tem a sua função, mas nesse setor, esses 3 jogadores, eles têm muita força física, são jovens, têm fome, ajudam muito a servir, né? Hoje, no caso, o Benítez, o Luciano e o Caleri, né? Nós não temos velocistas praticamente. O único jogador mais rápido que nós temos é o Marquinhos. E hoje, no caso, nós não pudemos ter o Rojas, porque nós já tínhamos 5 estrangeiros dentro da relação e não poderíamos ter um 6º jogador que seria o jogador de velocidade. Então, eu acho que na formação do elenco, né, não foi formado para ter velocidade. Foi um time que é formado para ter posse de bola, controle de jogo. E esses garotos é que fazem o papel da velocidade, não da velocidade em si própria, mas sim no toque rápido, aparecendo, parede, chegando à frente, com os 2 homens de frente, para que eles cheguem de trás. E aí sim, ultrapassagem, ora Reinaldo, ora Orejuela, como foi hoje, para a gente chegar à frente. Mas Igor Gomes fez uma partidaça, Lisieiro fez uma partida excepcional, e Sara também, enquanto teve fôlego, é de vital importância para esse sistema de jogo. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Rogério,
Mais uma vez, o São Paulo perdeu atletas importantes por lesão e isso acaba atrapalhando qualquer desenvolvimento coletivo. Ao chegar, em que estágio físico você encontrou o grupo para poder repetir os jogadores e cobrá-los? Tenho certeza que a comissão que estava aqui anterior tentou fazer o melhor possível para que os atletas, para que as vitórias viessem. E o São Paulo foi um clube que investiu muito em fevereiro para março, quando começou o Campeonato Paulista. Eu lembro quando estava ainda no Flamengo e nós jogamos aqui o último jogo do Campeonato Brasileiro, nós demos 15 dias de folga para os jogadores. O São Paulo já jogou no domingo o primeiro jogo do Campeonato Paulista. Então houve um desgaste muito grande. É lógico que os jogadores já se encontram numa praticamente emenda de 2 anos, né? Então é natural que eles estejam um pouco mais cansados. Nós vamos tentar aproveitar muito essas 3 próximas semanas que nós temos para tentar elevar o nível físico do time. Mas eu acho que se encontra na maneira que é possível estar em virtude do número de jogos, do excesso de jogos que esse grupo enfrentou durante o ano. Guilherme Pradella, Rádio CBN. Rogério, hoje o São Paulo tem uma configuração diferente no meio de campo. E nesses 2 primeiros jogos eles produziam bem tanto defensivamente quanto ofensivamente. Queria te ouvir sobre como você chegou a esta ideia. Era algo que já observava antes mesmo de assumir o time? Não. Eu cheguei nessa ideia no dia anterior ao jogo do Ceará, entre as 6 e as 8, quando eu preparei o treino. Quando eu olhei a lista de jogadores que tinha, alguns, confesso, ainda jovens, que eu não tenho tanto conhecimento. Quando eu olho Wellington e Marquinhos, eu ainda confundo os dois, são os únicos 2 que eu confundo ainda o nome, eu fico olhando, eles andam sempre juntos, os 2, né? E eu, dentro do que aquela lista apresentava, eu imaginei naquelas 2 horas como eu poderia formar um São Paulo para jogar contra o Ceará. E eu acho que dentro das características que o clube possui de jogadores hoje, essa se mostrou até agora ser a melhor formação. Claro que tem, por exemplo, o Rigoni para voltar, que a gente pode mudar um pouco a formação, né? Nós podemos, às vezes, colocar mais um atacante de velocidade, mas essa é a formação que dá melhor sustentação e que faz com que a gente, na ausência de velocistas, possa chegar ao gol adversário, finalizar bastante, como foi no jogo do Ceará, um pouco menos hoje contra o Corinthians, que marca muito bem também. Bruno Carvalho, Portal UOL. Rogério, tanto contra o Ceará contra o Corinthians, o meio de campo mostrou muita mobilidade e intensidade. Esse é um estilo de meio de campo que te agrada mais ou a tendência é ter um jogador de mais marcação quando o Luan estiver à disposição novamente? Para mim, o Luan é um jogador importante, ele, logicamente que ele tem uma característica muito maior de marcação, o Lisieiro muito maior de construção. Nós vamos analisar o momento, o Luan ainda tem, infelizmente, o Luan ainda fica fora. Eu acredito que mais, no mínimo, umas 3 semanas, né? Então, nós vamos ter, no mínimo, 3 jogos, 4 jogos. E quando ele voltar, é sempre uma disputa saudável pela posição. Ele, Lisieiro, Gabriel Neves, que é um jogador muito mais primeiro volante do que no tripé, como nós jogamos, ou lado a lado. Nós vamos ver, vamos ter alternativas, vamos estudar durante a semana, analisar sempre o adversário, para ver e decidir qual é a maneira de jogar. Mas eu gosto muito acho que vocês me conhecem, eu gosto muito sempre de volantes que propõem jogo, zagueiros que propõem jogo, e é o estilo que a gente gosta, jogar para frente em função, objetivo do controle do jogo e com objetivo de vitória. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Rogério? Mesmo porque jogar de contra-ataque sem velocistas é uma condição muito difícil. Agora sim, Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Rogério, com certeza você acompanhou as recentes partidas de Volpi e a forma com que ele foi contestado por parte da torcida. Nos últimos jogos, ele tem se destacado por defesas difíceis e por salvar a equipe em algumas ocasiões. Hoje você deu a braçadeira de capitão a ele na ausência do Miranda. Você, como um grande goleiro que foi, teve uma conversa específica com ele? Como analisa o seu goleiro Thiago Volpi? Não, hoje ele foi o capitão, né? Eu acho que dentro do que nós tínhamos, dos 11 que começava, ele tinha mais essa característica. Já é um jogador que está há alguns jogos no clube, já há um tempo no clube, né? Ele tem uma voz ativa boa, ele consegue persuadir os companheiros, eu acho que isso é importante. Tem uma liderança boa, então por isso que eu escolhi como capitão. Minha conversa com ele, converso, como sempre conversei quando jogava contra, né? Pela relação da posição, onde eu joguei durante muitos anos aqui. Vejo ele treinando muito esforçado no treinamento e ganhando confiança cada vez mais.
eu tenho certeza que ele vai fazer um restante aí de campeonato importante. Tem sido importante, sim. Hoje até eu acho que não teve tantas bolas difíceis, mas contra o Ceará, por exemplo, foi um jogo onde ele foi fundamental. Em Cuiabá eu assisti o jogo, apesar de não ser o treinador, mas também fez defesas fundamentais. É o que a gente espera, que ele possa... Ele é parte do jogo. A gente espera que ele possa sempre contribuir com as vitórias do São Paulo. Encerramos então a entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo YouTube. Uma boa noite.